Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite a você que está nos acompanhando pelo nosso canal e também pelo nosso Instagram. Vamos orar para dar o início ao nosso culto? Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada por estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor. Que o Senhor abençoe este culto, que todos que vão pregar, ministrar o louvor, cantar, ler a tua palavra, que sejam usados para a tua glória, Pai. Que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui, os irmãos ainda que vão chegar e os que não conseguiram vir, Senhor. Que o Senhor proteja cada um deles e que a gente possa voltar para honrar a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de chamar o irmão Marcelo para cantar o hino do cantor cristão. Amém. Que a paz do Senhor. Saudamos a todos com a paz. Também quem está nos assistindo no canal, Deus abençoe. Quem está no Instagram, Deus abençoe também a sua vida. Vamos cantar A Fé Contemplada, 160, do cantor cristão. Assim também a fé, por si só, se
não é acompanhada de obras está morta. Contudo, alguém dirá: se você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Esses dois versículos nos trazem a reflexão que uma fé sem obras, ela está morta. Quando a gente quer uma coisa, a gente ora pedindo a Deus. Mas também não adianta a gente ficar esperando que Deus dá as coisas que a gente quer, sem querer que a gente lute. Se eu quero um bolo, eu peço a Deus, Ele me dá os ingredientes para que eu possa fazer o bolo. E Ele não vai me dar ele pronto. Então, Deus, Ele dá as coisas que nos capacite para fazer o que queremos. Mas Ele não fica... a gente não espera que Ele dê pronto para nós. Então, a gente pratique as obras para que a nossa fé se engrandeça pelas obras. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para estar cantando. Salve a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por mais uma vez estarmos aqui, né? Independente das circunstâncias, nós estamos aqui para prestar ao Senhor o nosso culto a Deus. Amém? Você que pode, você que veio nessa noite para adorar ao Senhor, se coloque de pé. Vamos refletir nessa hora. Quantas vezes, né? Nós estamos numa situação ao qual nós não vemos as coisas floridas. Mas nós, como filhos de Deus, amados e amadas, porque a palavra fala que nós somos filhos e filhos amados e filhas amadas do Pai. Nós, mesmo que a figueira, mesmo que não vemos tudo florido, nós precisamos continuar a louvar. Nós precisamos continuar, ainda que a figueira não floresça, porque o Senhor sabe a hora certa de como fazer florescer, de como as águas vão molhar para que essa figueira volte a florescer. Porque, amados, desertos são temporais. Nós não precisamos ficar no deserto por muito tempo, porque aquele que tem o Senhor conduzindo, as coisas podem até acontecer, né, que nos deixam tristes, que nos deixam chateados, mas aquilo para quem tem Deus é temporal, não é permanente, porque Deus sabe de todas as coisas e fará tudo de novo. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Você que pode, conte conosco nesta hora. Essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira
mas Ele vai fazer florescer. Ele vai fazer tudo de novo em dobro. Porque a palavra diz, amados, que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Isso aí é a palavra que diz, não sou eu. Então nós precisamos continuar crendo. Muitas situações nos pegam tão despercebidos e despreparados, né? Que se a gente não tiver fé no Senhor, não tiver firme na palavra do Senhor e em suas promessas, por muito menos as pessoas se desesperam. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Não é pode só isso ou aquilo. Ele só pode na minha saúde. Ele só pode. Não, Ele pode todas as coisas. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Amém, amados? Na palavra do Senhor também fala de um homem que perdeu tudo. Quem foi esse homem? Jó. E ele perdeu porque o Senhor permitiu que o inimigo tirasse. Mas a vida dele, o inimigo não podia tocar. Amados, isso é muito sério. Você perceber que tudo está indo embora. Tudo está indo embora. Ele perdeu filho, ele perdeu bens, ele perdeu saúde, ele perdeu tudo. Mas ele não perdeu a fé e a confiança no Deus que pode restaurar tudo em dobro novamente. Ele não perdeu a confiança nesse Deus. E muitas vezes as situações acontecem na nossa vida, Senhor, o que eu vou fazer agora? Ei, calma. Deus pode todas as coisas. Todas as coisas, amados. Eu estou falando para vocês porque eu tenho propriedade para falar isso. Eu vou ainda separar uma hora para falar sobre o testemunho do meu irmão, que a igreja já sabe. Vocês não sabem o que Deus fez na vida dessa família, o que Deus preparou para essa família, o resgate que Deus fez para essa família. Foi por quê? Porque você me ajudou e orou. Não, é porque Ele pode todas as coisas e nos capacita para isso. Aleluia. E nós vamos cantar nessa hora sobre esse homem e internalizar que bendito seja o nome do Senhor mediante a qualquer situação, porque Ele é Deus. Amém?
que possamos ficar desanimados, ficar cabisbaixo. Uma hora toca na família, uma hora toca em qualquer outra coisa, mas eu quero saber que nem tudo, não é assim, não é para destruir, é para crescimento, é para exercer a nossa fé no Senhor, é para que possamos ser lapidados dia após dia com cada situação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 2:9, um versículo que eu amo muito. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém, amados? Então os nossos planos, os nossos sonhos, se estiverem alinhados com a vontade do Pai, Ele com certeza vai conceder, porque Ele prepara o melhor para nós. Amém? O melhor. Não é aquilo que é mediano, não. Ele nos dá sempre o melhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Realizações, espero
Amém. Vamos agora receber o irmão que estará fazendo o ofertório nesta noite. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Antes de eu cantar, eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Quantos dos irmãos têm lido sobre a bela cidade que Jesus tem preparado para nós? Deixa essa pergunta para os irmãos, tá? O nome do hino o título do hino é Bela Cidade, do cantor cristão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta mais rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui louvando e agradecendo o Teu nome, que é de toda honra e toda glória. Obrigado, Senhor, por esses louvores que já foram entoados, e suba até o trono de graça, porque o Senhor é digno desses louvores. Pedimos a Deus também que o Senhor continue abençoando os nossos irmãos que estão entregando seus dias, entregaram seus dias nessa noite. O Senhor continua abençoando grandemente a sua família. Nós oramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigada pela vida do nosso pastor. Que o Senhor esteja abençoando a vida dele cada dia mais. Que o Senhor abençoe a palavra que ele vai pregar neste momento. Que ela possa quebrantar o coração de muitas pessoas nessa noite, Pai. Que o Senhor esteja abençoando
abençoando, que o pastor continue pregando, que o Senhor proteja a vida dele, Senhor. Em especial, que o Senhor possa estar confortando o coração dele, da semana, no momento que tenha ocorrido, que o Senhor possa dar tudo em dobro que ele perdeu, Pai. Assim eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Saúdo você, viu? Que está aí ao vivo no Instagram, e você que está no YouTube. Deus continue te abençoando tremendamente. Uma noite de alegria, uma noite de festa, uma noite de adoração ao Senhor, e você vê no lugar certo, no dia certo, na hora certa, ouvir a palavra do nosso Deus. Hoje nós encerramos a série Jonas. Jonas não aguenta mais, coitado. A gente ouviu falar dele ali, ó. Hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens com o tema Deus te escolheu para fazer a vontade dele. Mas antes, deixa eu tecer aqui um agradecimento à igreja. Eu não vou citar nomes, que eu com certeza vou ser injusto com alguém. Quero agradecer todo o apoio dos irmãos, cada um de vocês, né? Nesse acontecido aí tão chato. Aqueles irmãos que talvez ficou um pouco distante aí, não viu a minha mensagem, né? Eu tive o desprazer de ter uma visita inesperada na segunda-feira, quando eu saí no período da tarde. Quando eu retornei no início da noite, encontrei a minha casa arrombada. Por isso eu não estou conseguindo editar os cultos, os vídeos, o canal do YouTube está parado. E ali os moços levaram minha televisão, levou o computador, levou o celular, levou dinheiro, levou caixinha de som, que foi encontrando pela frente e levou. Mas bom é o Senhor que tem nos guardado e tem nos protegido e tem feito de nós pessoas cada vez melhores. Com isso tudo, eu e vocês devemos aprender, porque com o Senhor é assim. Com o Senhor, qualquer circunstância, a gente tira aprendizagem. Como diria Jó, não devemos blasfemar contra o nome do Senhor. Eu não sou aqueles cristãos que ficam pressionando Deus: Senhor, eu sou teu servo, porque o Senhor fez isso comigo, porque o Senhor permitiu, né, que isso acontecesse comigo. Não, eu estou mais para me perguntar: Senhor, isso aconteceu comigo por culpa minha. Eu me lembrei logo da mensagem de Jonas aqui, né? É por minha causa que o barco está afundando. Foi por alguma coisa que eu fiz, é por uma coisa que eu estou fazendo. Me mostre, Senhor, porque eis-me aqui, eu quero consertar. E não questionando a Deus, porque a Bíblia é clara em dizer que nós estamos no mundo, enquanto estivermos nesse mundo, e infelizmente nós vamos passar pelo que todo mundo passa. O crente também fica gripado, o crente também fica sem dinheiro, o carro do crente também quebra, tudo acontece com o cristão, porque nós estamos neste mundo e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Só que às vezes a gente fica, com aquela ideia de que porque somos cristãos, nada nunca vai nos acontecer. O que é que nós devemos fazer? A Bíblia diz que nós devemos ainda orar. No sábado, eu lá na obra, eu estava pedindo perdão ao Senhor, porque eu estava acusando o menino de ter levado minha furadeira, e eu descobri que ele não levou. Falei: Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu estou acusando o moço de ter levado um negócio que ele não levou. Me perdoa. E aí os pedreiros deram risada: pastor, mas levou um bocado de coisa, você ainda está pedindo perdão? Eu falei: não, eu estou acusando o menino de ter levado uma coisa que ele não levou. E de manhã eu fiz uma brincadeira séria aqui com o pessoal e disse o seguinte: só tem uma pessoa que viu tudo, que foi o gato. Ele viu tudo, mas ele não fala nada. Eu já conversei pra caramba com ele, com aquela ideia de que a Bíblia não fez aquele milagre lá com a mula. A mula falou: gato, fale, me diga quem foi. Ele fica olhando para mim com aquela carinha de bicho, que não está entendendo nada. Mas eu creio, e eu já vi uma história parecida acontecer, de as pessoas que fizeram mal para um servo de Deus, depois se arrepender e ir lá devolver. O nome disso é milagre. E eu creio que isso pode acontecer. Então, eu tenho pedido ao Senhor assim: Deus, tem que ele não viesse me devolver minhas coisas, mas as coisas que eu tinha naquele computador, eu só tinha ali, o culto da minha consagração aqui, o dia que eu tomei posse nessa igreja, que é um dia especial.
Todas as férias minhas eu ia lá, Jonathan assistia de novo e eu não vou assistir mais. E tantas outras coisas, né? E eu sei que eles sabem que eu sou pastor, e eu sei que eles sabem que eu sou pastor dessa igreja, porque lá no computador tinha tudo. Tinha os cultos, tinha logo da igreja, né? Então já está logo para ver, o cara é pastor da igreja batista. Enfim. Mas eu estou aqui nessa noite, perante vocês e perante você que está em casa aí, para agradecer ao apoio de cada um, e até daquele que nem me enviou uma mensagem dizendo: ô pastor, eu estou aqui contigo se precisar. Até você que não me mandou, eu sei que você ficou com o seu coração partido na hora, sei que você orou, sei que você contribuiu de alguma forma. Então, muito obrigado a cada um de vocês, do fundo do meu coração. Quando eu disse isso para a manhã, imagine como a manhã ficou, né, chateada, triste, doida para vir aqui. Mas eu também disse para ela: amanhã fique tranquila que a igreja está fazendo o seu papel. A igreja está cuidando de mim. A igreja já me botou no colo, tem me abençoado, tem me ajudado de todas as formas. Então, a todos vocês, muito obrigado, em nome da minha família, viu? Vocês realmente são incríveis. Tá bom? Já que eu dei uma pausa para falar disso, já dei uma quebrada aqui mesmo, eu já vou falar logo de outra coisa que depois eu não quebro lá na frente. No dia 30 desse mês, se eu não me engano, hoje é que dá? 17. Sem ser sábado agora, no outro sábado, não é isso? Ok, sábado agora, se eu não me engano, é 23. No outro sábado é 30. Sabe o que acontece no outro sábado 30? Um ano de organização da nossa congregação Vinde. Um ano já. Um dia desse que estava aqui, né, cara, fazendo a assembleia para aprovar ali as coisas. Pois é. E nós temos a responsabilidade de irmos lá. A Vinde é uma congregação nossa. E nós ajudamos ainda muito pouco. Por quê? Porque eles já conseguem andar com as próprias pernas. Amém, graças a Deus. Mas naquilo que a gente pode, a gente não deve se omitir. A gente já tem ajudado em outras coisas, mas eu queria convocar, eu não quero nem pedir, eu quero convocar, para que a gente possa surpreender aqueles nossos irmãos. No dia 30, 19 horas, nós vamos sair com uma caravana aqui, na porta da nossa igreja, com os topics da empresa do Lucas e Jaqueline. E quem tiver carro, venha para dar carona. Quem não tem, que a gente vai fazer. Eu quero chegar lá fazendo um buzinaço com as lanternas ligadas, para aquela nossa filha dizer: realmente, a nossa mãe, a gente pode contar com eles. Então eu sei que às vezes vocês têm dificuldade de participar de coisas de sábado, né? Ou parece que não gosta, não sei. Mas eu queria convocar vocês para no dia 30 nós irmos lá. Faça um esforço, por favor, é um sábado no ano que eu estou te pedindo isso. Então nós vamos lá, vamos sair daqui da porta da igreja, está aqui até perto, eu combino com vocês o horário, né? A gente marca para sair aqui a partir das 6, 6h10, 6h15, 6h20, não sei, daqui lá a gente vai combinando. Tudo bem? Pode ser, eu conto com vocês, tá bom? Pode vir que a gente vai aqui, junto com o Lucas. A igreja vai arcar com a pique, então você não tem desculpa para o dia 30. Mas já que eu estou nesse momento aviso, quero convidar a Glória, que é a líder de programações especiais, que tem 2 avisos muito especiais para você. Você pode até pegar seu celular aí e anotar para não esquecer, se você quiser, porque, né, como é muita informação, a gente pode esquecer, né, Glória? Então, dia 30, a gente vai sair daqui da porta da igreja para o aniversário da 20. Mas em dezembro tem 2 coisas que você precisa saber. Pega aí. Boa noite, igreja. Estou aqui para anunciar o batismo, né, que a gente vai ter antes de findar o ano. O batismo será no dia 15 de dezembro. E como ficou muito próximo do final do ano, esse ano a gente não vai fazer aquela tradicional visita a um sítio, né, saindo toda a igreja. Nós vamos realizar o batismo por aqui mesmo, né, pastor? Que será na casa do irmão Jefferson. E também, a gente não vai ter o almoço esse ano, nós combinamos, a gente vai fazer um café da manhã bem animado aqui na igreja.
E em seguida o pastor já vai fazer a profissão de fé dos irmãos que vão se batizar e a gente já vai seguir para o batismo. O outro anúncio que eu quero fazer é a respeito da nossa ceia da virada, né? Esse ano a gente vai ter, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. A gente contratou um buffet muito bacana, que vai ser maravilhoso. E o preço está bem acessível, porque nós gostaríamos que toda a igreja participasse. Como o pastor tem falado muito aqui nesse púlpito sobre a última vez. E vamos organizar assim, uma festa bem linda, uma virada maravilhosa, um culto muito lindo, porque realmente nós não sabemos se é a última vez que a gente vai se reunir como igreja, como irmãos e como amigos. Então estão todos convidados. Amanhã a gente vai estar lançando lá no nosso grupo da igreja valores. Os valores são bem baixinhos. Crianças de 8 a 12 anos vão pagar R$25 e acima disso vai pagar R$50. E eu creio assim, que o valor realmente está bom, porque vai ser um jantar muito bom, muito sortido, e tudo está incluso, bebida, os doces, a comida. Então é isso, irmãos. Estão todos convidados e eu conto com a participação de todos. Amém. Só lembrando que bebida que ela está falando é suco e guaraná. Tá bom, pessoal? Tem vinho e nada. Tá bom? Tá. E então, fechou, né? Dia 15, lá na casa do irmão Hélio, irmã Tereza, o batismo dos irmãos. Primeiro a gente vai vir para aqui, vai fazer aquele café abençoado, tomar um café, vamos botar o pessoal aqui, vamos fazer aquela profissão de fé neles, que eles já estão se preparando, vamos para o batismo, celebra o batismo de noite, a gente celebra a ceia aqui com eles pela primeira vez. E na virada do ano, depois do culto, nosso jantar abençoado com buffet Rosenos. Amém. Mas antes disso tudo, quem já veio na vigília? Não. Quem nunca veio na vigília? Que eu quero saber quem nunca veio. Mas eu nunca vi nessa vigília que o senhor tanto fala. Vai assim para saber. Quem nunca veio? Eu não vi. Pode coisar. Isso, vocês dois aí Ok. Você que nunca veio, eu te desafio a vir. Terça-feira agora, 10 horas da noite. Venha para aqui que nós vamos ter uma programação especial até às 6 da manhã. Você que quer orar, você que tem motivo de oração, você que tem pedidos a fazer, agradecimentos ao Senhor, o ano está findando, venha. É uma noite, uma madrugada de 365 dias do ano que Deus vai te dar, você vai tirar uma, pelo amor de Deus. Venha. Vou fazer aquela dinâmica que eu fiz da outra vez. Se você não vier, o Senhor não vai deixar você dormir em sua casa. A gente vai ficar aqui orando para Deus te incomodar. E você vai ficar ali, rolando para lá e para cá, arrependido. Então, venha. Tá bom? Terça-feira agora. Por que, pastor? Porque quarta é feriado. Tá certo? Então, terça-feira, às 22 horas, venha para a nossa vigília. Tá certo? E aí, daquela mesma forma, traga alguma coisinha para a gente sempre reunir, fazendo os intervalos daquele café, um lanchezinho para a gente despertar. Ok? Falei tudo que tinha que falar? Bora para a mensagem então. O tema da mensagem é: Deus te escolheu para fazer a vontade dele. Olha o tema aqui, ó. Esse é o Jó. E hoje você vai entender por que Jó está perto daquela planta que está seca ali. Deus te chamou para fazer a vontade dele. Vamos para o capítulo. Ô Jó, estava lendo a música Jonas. Capítulo 4, onde termina o livro de Jonas. Vamos lá? Juntinhos? Você que está aqui nos visitando, seja bem-vindo. Se você perdeu as outras mensagens, não tem problema, vá lá no nosso canal, na playlist Domingo Noite. Você vai e pega as 3 últimas mensagens, pega o capítulo 1, o 2, o 3, e hoje você está assistindo aqui o 4. Enquanto o pessoal procura aqui o texto, você que está em casa e que gostaria de vir para a vigília e não pode vir, bota aí, ou no canal nosso, ou no Instagram, o seu pedido de oração, que a gente vai estar orando aqui na nossa vigília. Jonas capítulo 4 diz assim, vamos lá.
Fazer igual domingo, hein? Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apresentei em fúria, em fugir. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Amém. Me dá sua atenção, por favor, já que a Bela Malu já orou aqui por nós. Deus te escolheu para fazer a vontade dele. Deus não te escolheu para fazer a vontade do pastor. Deus não te escolheu para fazer a vontade de uma religião. Deus não te escolheu para fazer a vontade de uma igreja. Deus te escolheu e me escolheu para fazer a vontade dele. A questão é: qual é a vontade de Deus? Aqui nessa história de Jonas, essa história não termina como a gente acha que deveria terminar. Do capítulo 1 até hoje que nós vimos, Deus chamou Jonas, sim, mas Jonas relutou em obedecer à vontade de Deus, para a qual Deus o havia chamado. Jonas relutou. Vocês viram lá no capítulo 1, Jonas foi para o porto, pegou o navio, queria ir para Tarsis, pensando ele que podia fugir. Jonas relutou. Depois Jonas obedeceu. Depois Jonas pregou. Depois o povo se arrependeu e a destruição não aconteceu. Final feliz. Porém, mesmo tendo tido esse final feliz, olha o que acontece no versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfurecido-se. Peraí. Se vocês pararem para observar, quem está acompanhando a série certinho, deve ter pensado: Deus queria que o profeta fosse pregar. Ele reluta. Depois ele aceita. Ele prega. O povo se arrepende. Deus não destrói a cidade. Final feliz. Não. Pela primeira vez na história, o profeta ficou chateado porque o povo se arrependeu. O que o profeta quer? Levar a palavra de arrependimento, né? Deus vai destruir vocês. Arrependam-se dos seus pecados. Deixa o pecado, deixa o erro. Tudo que o profeta quer é que o povo fala o quê? Tá bom, profeta, eu me arrependo. Eu aceito essa palavra. Ora, intercede a Deus por mim para que esse mal não aconteça. Aí o profeta vai e ora, o mal não acontece,
o profeta fica feliz, o arrependido fica feliz, o final é feliz, está tudo bem. Mas nesse caso, o profeta fez o que Deus pediu, o povo ouviu a orientação de Deus e o profeta ficou chateado. O profeta ficou triste, o profeta ficou indignado. Jonas ficou chateado com Deus e se comportou como o servo que não perdoa, lá de Mateus, ou como o irmão mais velho do filho pródigo. Vocês lembram da história? Um homem está devendo dinheiro para alguém. Esse alguém, vendo que aquela pessoa não tinha condição de pagar, ele vai e perdoa a dívida. Aquele homem que teve a sua dívida perdoada, também alguém estava devendo para ele. E ele foi cobrar. E quando ele foi cobrar, a pessoa não tinha condição. Ele fez perversidade com a pessoa. Ele não perdoou a dívida da pessoa, cobrou foi mais, queria mais. E aí ele não levou em consideração de que ele foi perdoado. Por que ele agora não podia perdoar? Jonas estava fazendo isso. Jonas tinha sido perdoado por Deus. Jonas tinha sido alcançado pela graça de Deus. E agora quando Deus queria alcançar alguém, Jonas não gostou. Ou Jonas estava fazendo como um filho pródigo, que vendo o seu irmão voltar para casa, ao invés de ficar alegre, meu irmão voltou, ele nem usou mais a expressão irmão, ele olhou para o pai e falou, está vendo esse teu filho? Enquanto o pai falava, está vendo esse teu irmão? Teu irmão, meu filho, voltou. É motivo de a gente dar festa. Mas ele estava preocupado só no umbigo dele, ele já estava de olho. Se meu irmão voltou e ele já levou a parte dele, já gastou tudo, então agora meu pai vai dividir o quê? Vai dividir a parte que é minha, então ele vai pegar a minha parte e vai dividir com esse incircunciso. Se eu soubesse que era assim, eu também tinha ido embora e tinha pedido a minha parte. Irmãos, Jonas se comportou como alguém que só olha para o próprio umbigo. O que é que eu e vocês aprendem com isso? Que Jonas fez aquilo que Deus reprova. Porque a matemática de Deus é o contrário da nossa. Segundo a nossa matemática, é como diz lá na Bahia, a farinha é pouca, então meu pirão é primeiro. Se sobrar, eu dou para alguém. Só que na matemática de Deus é melhor dar. E aí? Deus usa o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu vai na casa da mulher, a mulher só tinha um pouquinho de farinha. E ela só tinha um pouquinho de farinha para ela e para o filho. Só que o profeta disse para ela fazer primeiro um bolo para ele. Você faria? Você só tendo um pouquinho de farinha para você e para a sua filha, para você e para o seu filho. Aí chega o homem de Deus e fala assim, não, primeiro vai lá e faça um bolo para mim. Você faria? Você que é mãe, você que é pai, fala a verdade. Você faria? Pois é, meu irmão, minha irmã. Farinha pouca, meu pirão primeiro, não combina com o Senhor que a gente serve. O Senhor que a gente serve, Ele pede que a gente tenha primeiro a capacidade de pegar aquela única túnica e rasgar no meio e dar ao irmão que não tem nenhuma. É melhor duas pessoas com a túnica remendada do que um só com uma túnica e o outro com ela. Na matemática de Deus é assim. E aí, Jonas chateado com aquela situação, o que é que Deus faz? Deus, como fez antes, acolheu Jonas. Deus, como tinha feito com ele lá no episódio que ele fugiu, Deus acolheu ele novamente. Deus pega ele e dá a ele uma grande lição. Observa ali o versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Diz assim, o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Você tem alguma razão, Jonas, para estar desse jeito? Jonas, é como se ele dissesse assim, Jonas, você é um servo meu. Você tem sido abençoado por mim. Olha só, Jonas, você relutou vir para cá. Eu tinha tudo para ter permitido que você morresse naquela tempestade, mas eu poupei a sua vida. Enquanto todo mundo te jogou lá, pensando que você ia morrer, e você mesmo disse que era para jogar, irmãos, preste atenção. Quando Jonas disse, pode me jogar no mar, Jonas não sabia que ele ia ser engolido por um peixe e ia ser salvo.
Quando Jonas disse assim, pode me jogar no mar, ele disse, me jogue no mar que o problema vai estar resolvido, o problema sou eu. E a gente falou e repetiu aqui, né? Tem momentos na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, que o problema é a gente. E a gente acha que é os outros. Não, é você. E eu e você precisamos fazer como Jonas, o problema sou eu. E aí, quando Jonas vai para o mar, ele achou que ia morrer. Quando quem jogou ele para o mar, achou que estava matando o inocente. Tanto que eles oraram antes, falaram, Deus, não impute sobre nós o sangue desse inocente, porque nós vamos matar o homem para sobreviver. Então Deus, quando pergunta para Jonas agora, Jonas, você tem razão para estar nessa fúria toda? Você não está esquecido do que aconteceu, foi? Há 3 dias atrás, há 2 dias atrás, há 1 dia atrás, que você ia morrer, você foi para o mar no meio daquela tempestade, eu salvei você milagrosamente, você orou dentro da barriga de um peixe, meu filho. Eu ouvi sua oração, levei o peixe até a praia, o peixe jogou você ali, vomitou você ali, você todo lambuzento, você tomou banho ali e saiu todo contente porque estava vivo. Você esqueceu disso? Como nós somos craque, como somos fera para esquecer as coisas que Deus faz. Irmãos, eu fiquei bem triste, bem chateado. Se vocês perguntarem, a minha sensação com esse episódio meu foi incredulidade, essa é a palavra. Eu fiquei incrédulo. Parei assim, sentei, botei a mão na cabeça e disse, meu Deus, eu fiquei incrédulo. Como que isso pode estar acontecendo comigo? Eu, tão conhecido, eu não fiquei pensando assim, eu sou servo de Deus. Não, eu fiquei assim, eu estou conhecido nesse bairro, como que isso está acontecendo comigo? Tá, beleza. O que é que foi? Foi uma televisão, foi um computador, foi não sei o que, não sei o que, não sei o que. E todas as outras coisas que Deus já me deu antes disso. Tantas e muitas mais que Ele já me deu. Coisas que eu nunca imaginei que teria. Irmãos, eu vou dizer uma coisa tão simples a vocês, que pode parecer engraçado, mas é sério. Até a minha adolescência, eu nunca tinha tido cama para dormir e nunca tinha tido guarda-roupa. Acredita nisso? Eu dormia a minha vida toda no sofá. Porque na minha casa era uma kitnet, que a gente chama aqui no Espírito Santo de kitnet. Era uma sala muito pequena, com um quarto que era de pai e manhã e uma cozinha. Essa cozinha era dividida no meio, que era o quarto das minhas irmãs e a cozinha. Então tinha uma cama de solteiro que era para as 2 meninas. E o sofá, de dia era para todo mundo sentar e de noite era a minha cama. Aonde que eu botava minhas roupas? Em caixa de papelão, cada um tinha a sua. Era as 2 irmãs, elas 2, a de mãe e pai e a minha. Com aquelas poucas roupas contadas ali, ó. Quando eu fui embora para Nazaré, para morar com minha avó, já com 14 para 15 anos, e mesmo assim nem foi no primeiro ano, porque nos primeiros anos eu ainda botava numa, como é que chama lá, de cômoda, né? Botava nas gavetas. Aí minha avó, aposentada, conseguiu comprar um guarda-roupa de casal para ela, aí ela me deu dela de solteiro. Aí eu tive, irmãos, pense aí numa alegria de ter um guarda-roupa. Pense, quando eu botei aquele guarda-roupa pela primeira vez que eu abria, só tinha coisa minha. Eu fiquei, irmãos, eu consigo sentir essa alegria até hoje. Lembra daquela camisa abençoada? Daquela manga vermelha? A minha primeira que eu comprei, que eu um dia vi vestido com ela. Quem lembra disso? Alguém lembra? Pois é. Essa camisa eu ainda tenho até hoje. Estou dizendo isso para vocês para dizer o seguinte: não se esqueça de onde Deus tirou você, irmão. Porque se você sempre lembrar, a gente vai ser sempre mais grato do que reclamar. Vocês, filhos que estão aqui, quando você se chatear pelo não que seu pai lhe der, sua mãe lhe der, lembre dos sims que ele já te deu antes. Quando ele disser que não pode comprar tal coisa, lembre das coisas que eles já compraram antes. Então, o meu sentimento ali, Alice, era de incredulidade. Meu Deus, eu estou conhecido nesse bairro. Como é que isso aconteceu comigo? Ninguém viu, ninguém sabe. Meu Deus, e fiquei assim, apasmo. Ainda hoje, quando eu entro assim, que eu abro, está tudo vazio, eu fico, meu Deus, eu não acredito nisso ainda. Eu fico assim. E agora, como o Jonas falou, o negócio balança,
Já saio. Rapaz, misericórdia. Mas melhor é estar na presença do Senhor. Melhor é você poder orar, louvar, engrandecer e dizer: não, Deus está comigo. Aleluia. Mesmo em meio às dificuldades. E Jonas parece que tinha esquecido disso. Naquele momento ali, Deus ainda acolhe ele e está fazendo ele lembrar dos momentos que ele esteve com ele. O nosso problema, irmãos, o problema humano está na nossa natureza humana má. Jonas queria Nínive destruída porque Nínive era um inimigo de Israel. E como inimigo de Israel, seria menos um na pedra de sapato do povo de Deus. Aqui, quando a gente lê essa história, a gente entende, né, e deve lembrar que Nínive era a capital da Assíria na época. E Nínive era uma potência, uma cidade muito bem estruturada, muito bem organizada, mas era um povo que era um pedra de sapato. Como que um povo pega no sapato, eu vou ficar feliz com a salvação deste povo? Pois é, irmãos, até hoje nós devemos fazer a mesma coisa. Quando Deus salva alguém que a gente acha que não deveria, ou que não mereceria morar com Deus, nós devemos lembrar que a gente também não merecia. A grande questão é que a gente fica medindo as coisas que as pessoas fazem com as coisas que a gente faz, e a gente faz uma diminuição do pecado, né? Fala assim: não, eu não tenho vista do que ele fez, ele não merecia. Meus irmãos, Deus, quando olha para mim, para você e para toda a humanidade, ele vê a gente de igual modo. A questão é que eu e vocês, quando olhamos um para o outro, a gente faz essas distinções. O problema está na natureza humana. A natureza humana de Jonas era má. Por isso que ele olhava para aquele povo e disse assim: não, esse povo não merece ser salvo, não. Eu não vou lá pregar para eles, não. A natureza humana é má. Você há de convir que de vez em quando isso acontece com a gente também. A gente olha ali na televisão, o cara fazendo uma brutalidade terrível, o repórter bota o microfone na boca dele e ele fala: não estou arrependido não, faria tudo de novo. A gente fala: um miserável desse, tinha que morrer, não é? Pois é, mas Deus, quando olha para mim e para você, ele diz assim: não, meu filho, eu quero salvar ele como eu salvei você. Eu quero ele aqui no céu assim como você, como eu quero você também, eu quero ele. Então Jonas preparou um camarote, irmãos. Preste atenção. Jonas preparou um camarote para ver Deus destruindo Nínive. Olha o versículo 5, que é que diz aí, ó. Jonas saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. É brincadeira? O cara foi lá, construiu um abrigo, levado um negócio para comer, vou ficar aqui, que daqui dá para eu ver, na hora que começar a quebrar. E aí sentou. E aí, na hora que eu estava preparando esse sermão, me lembrei daquela música que eu sou tão crítico, né? E não sei o que lá, você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Não sei o que lá, minha derrota tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Eita, é hoje que eu vejo Nínive se acabar. Talvez tenha sido isso que passou pela cabeça de Jonas. E eu descobri que quem fez essa música foi Jonas. Foi Jonas que compôs essa música, sentando, imaginando ali a destruição de Nínive. É hoje que eu vejo esse povo se acabar. A Bíblia diz que ali tinha mais de 120.000 almas que ele ia ver morrer. Ao contrário dele, o Ló, a Bíblia disse que não olhe para trás. Enquanto Ló não podia olhar para trás, Jonas sentou numa pedra para assistir a destruição da cidade. Irmãos, o que é que a gente aprende aqui? Preste atenção. Não tenha prazer em ver o ímpio sofrer. Não tenha prazer. Não tenha prazer. Preste atenção no que eu vou dizer. Não
tenha prazer em ver um ímpio sofrer. Por mais o mal que você sabe que aquela pessoa fez, não tenha prazer. Que o seu coração doa, que você chore, que você sinta, não tenha prazer. Quando a gente tem prazer no sofrimento alheio, fala, tá vendo? Merece mesmo, bem pouco. Oi, irmãos, isso não condiz com o que Deus nos ensina. Isso não condiz com o que a Bíblia nos ensina. Jonas sentou para ver com prazer uma cidade inteira ser destruída, depois de ele ver o povo se arrepender, irmãos. Que coisa é essa? Que coração é esse de Jonas, rapaz? E aí, partindo para finalizar, o Senhor lhe deu então um ensinamento através de um exemplo prático. Um exemplo prático. Olha o que diz o versículo 6. O versículo 6 diz assim: então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria para Jonas. Olha só, do nada, Jonas fez com a planta, volta lá, minha irmã, aí ó, do nada, Deus fez com que uma planta crescesse ali, ó, para Jonas, e ele disse, opa, agora ficou melhor ainda, agora é que vai ficar bom. Do nada a planta surgiu ali, um milagre, brotou aquela planta e ficou fazendo sombra para ele. Mas olha o versículo 7, o versículo 7 diz assim, ó, cadê? Mas na madrugada do dia seguinte, veja que o negócio foi sério, não foi rapidinho não. Na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela se secou. Deus mandou a lagarta lá, Deus manda até no inseto, não é? Então, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental assim, ó, muito quente, aquele calor escaldante e retado. O sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Sabe aquele calor que fica assim, aquela afobação? Jonas sentiu na pele. Eu vou desmaiar aqui, que só é esse, misericórdia. E começou a ficar chateado que a planta havia secado. Então, com isso, ele desejou morrer e disse, para mim é melhor morrer do que viver. A planta nasceu, ficou toda feliz. A planta secou, ficou chateado. Quando o sol bateu no miolo, ele até desejou a morte outra vez. Então, Deus o questiona no versículo 9, como questionou no versículo 4. Vamos voltar no 4 para ver qual foi o questionamento? No versículo 4, Deus disse assim, ó, você tem alguma razão para estar com essa fúria? Aí no versículo 9 ele disse assim, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Questionou ele de novo. Você tem alguma razão para estar furioso, Jonas? Daqui a pouco ele, você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta, Jonas? E aí Deus responde para ele. Veja o que ele diz no versículo 10. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, eu tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. De novo ele pede a morte. Aí o Senhor diz no versículo 10, você tem pena dessa planta, embora não tenha plantado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir nem a mão direita da esquerda. Outros textos dizem, não sabe discernir o certo do errado. Não deveria eu ter pena dessa grande nação, dessa grande cidade? Jonas, você não plantou a planta. A planta cresceu, ficou uma bênção para você, está tudo bem. Agora, por que ela secou? Você agora está chateado a ponto de querer morrer. Se você que não plantou essa planta ficou furioso desse jeito, ô Jonas, você não acha que eu deveria salvar Nínive? 120 mil pessoas que não sabem o que é o certo, discernir o certo do errado, meu filho. Olha para a sua história, olha para a sua vida, olha para o seu povo de Israel. Quantas vezes eu perdoei vocês, quantas vezes eu fui lá e me arrependi daquilo que disse que iria fazer quando vocês
pediram perdão. Por que eu não devo perdoar Nínive, Jonas? Então ali, o Senhor finaliza com Jonas uma escola bíblica dominical. Deus quer mostrar para Jonas que a misericórdia dele, que foi sobre ele e sobre Israel, agora deveria ir sobre Nínive também. E então, eu finalizo essa mensagem trazendo para vocês 9 aprendizagens. Que aprendizagens nós aprendemos com esta série de mensagens? Primeira coisa que nós aprendemos, que Deus tem um plano específico na vida de cada um de nós. A questão é, qual é o plano que Deus tem na sua vida? Pergunte ao Senhor. Deus tem um plano específico na vida de cada um. Na minha vida Ele tinha esse projeto. Ele queria que eu deixasse aquela vida torta que eu vivia para ser um pastor. E você? Qual é o plano que Deus tem para você? Pergunte, Ele vai te mostrar. Segundo, não adianta fugirmos da vontade do Senhor para nós, né? E pois Ele sempre irá nos alcançar. Não adianta fugirmos da vontade do Senhor. Não adianta. Não tem para onde você fugir. É como disse o Davi: se você subir no alto céu, Ele vai estar. Se você for no profundo do mar, o Senhor vai estar também. Para onde fugirei da tua face ou do teu espírito? Salmo 139. Portanto, não adianta fugir. Terceiro, não devemos ignorar os sinais de Deus para nós e nos comportar como se não estivéssemos nada a ver com isso. O que é que Jonas fez? Jonas entrou no barco. Entrando no barco, ele desceu para o porão e dormiu como se nada tivesse acontecendo. E os sinais? Deus mandou a tempestade, o pessoal ficou naquele desespero e Jonas ignorou tudo isso. A gente aprende que a gente não deve fazer isso. Não devemos ignorar os sinais de Deus para nós e nos comportar como se nada tivéssemos a ver com isso. Quarta coisa que a gente aprende: aprendemos que não devemos permitir que outros pereçam por nossa causa. Devemos assumir o erro e não afundar com os inocentes. Jonas, se a sorte não caísse sobre ele, ele ia morrer com todo mundo. Todo mundo morria. Pois é, a gente aprende que a gente não pode fazer isso. Você está vendo que as coisas estão acontecendo, é você que está errado na sua casa, meu irmão, diga, é por minha causa que isso está acontecendo. Peça perdão, abandone e Deus vai livrar os inocentes junto com você. Quinta coisa que a gente aprende: Deus ouve a oração sincera e genuína até no fundo do poço. Jonas estava na barriga do peixe, ele se arrependeu lá. Ele não se arrependeu antes, ele se arrependeu na barriga. E na barriga do peixe ele orou com todo fervor: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Se o Senhor me livrar daqui, eu vou pregar em Nínive. E Deus ouviu, porque ele se arrependeu de verdade. Então a gente aprende que Deus ouve a oração sincera e genuína até no fundo do poço que de vez em quando a gente se encontra. Sexta coisa que nós aprendemos que se nos comportarmos, se nos comprometermos com Deus, nós devemos cumprir. Lembra que eu disse? Se você fizer um voto ao Senhor, cumpra. É melhor você não fazer. Então não se comprometa e fique achando que Deus esqueceu, porque você pode esquecer, mas Deus não. Sétima coisa que a gente aprende que Deus quer salvar o mais terrível pecador, como fez conosco. E isso deve nos deixar felizes e não chateados, como Jonas ficou. Jonas ficou chateado porque Deus queria salvar Nínive. Eu e você devemos ficar felizes quando ver alguém se converter ao Senhor. Quem me dera, né? Que esses incircuncisos que foram lá em casa, eu soubesse que eles se converteram, eu ia ficar muito, mas muito feliz. 8. A graça de Deus é maior do que qualquer maldade do homem. E a misericórdia dele, realmente, irmãos, não tem fim. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer maldade do homem.
E a gente aprende com essa história que a misericórdia do Senhor não tem fim. 9, aprendemos que toda a lição que Deus deu a Jonas está nos dando nessa noite também. Deus quer que a gente mude. Deus quer que eu e vocês se alegrem quando a mensagem da redenção chega nos corações que estão ainda aí neste mundo sofrido. Fique triste não, fique feliz, porque Deus quer salvar o máximo de pessoas. Amém? Então, dito essas coisas, eu finalizo essa série do livro de Jonas. Quem nunca leu o livro, então, pode dizer: eu li o meu primeiro livro da Bíblia, Jonas, um dos profetas menores. Que Deus em Cristo te abençoe. E essa palavra que chegou lá para Nínive, chega nessa noite para você. Portanto, eu quero perguntar para você que nos visita aqui nessa noite: você quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Quer? Você quer entregar a sua vida ao Senhor? Quer fazer como Nínive? Nínive se arrependeu. Eles ouviram a mensagem, disseram: eu me arrependo. E foram lá e botaram roupa de saco, botaram cinza a ela, jogaram cinza em eles, se arrependeram mesmo, abandonaram o erro deles. O que é que Deus fez? Isso, Deus salvou Nínive. Deus quer salvar você nesta noite. Você quer dar um passo para Jesus? Se você quer, por favor, levante a sua mão e diga: pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor? Ou alguém que quer retomar a sua caminhada, que já serve o Senhor, mas pelas diversas circunstâncias da vida se afastou e nessa noite quer retomar, quer fazer como Jonas? Deus, eu quero entregar, eu quero retomar, eu quero recomeçar. Tem? Tem. Se não há, eu quero te pedir para você ir para casa agora. Reflita nessa palavra. Deixe a palavra de Deus esmiuçar o seu coração. Deixe o amor de Deus entrar dentro de você. Que Deus em Cristo te abençoe. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por este culto, por esta mensagem, por esta palavra, Senhor, que nos incomoda, por esta palavra que nos ensina a amar o pecador. Essa palavra, Senhor, que nos ensina, meu Pai, a entender a vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, se o problema for eu, se o problema for qualquer um de nós que estamos aqui nesta noite, nos mostra. Faça com que a sorte caia sobre nós como caiu sobre Jonas, para que a gente entenda, porque pode ser que todo mundo está vendo, menos a gente mesmo. Nós queremos te pedir perdão, nós queremos nos consertar diante do Senhor. Nós estamos cansados de fazer a coisa errada, não queremos mais errar, queremos recomeçar, queremos nos arrepender como Nínive, aquela grande cidade, fez. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor nos ajude a andarmos na Tua presença sem ter do que nos envergonhar. Assim nós choramos e te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Coloque sua mão sobre o seu coração. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguarda a volta do Messias Jesus hoje e para todo sempre. Amém. Por favor, gentilmente, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: foi um prazer adorar o Senhor nessa noite com você. Foi um prazer mesmo. Olhe para quem está atrás e diga para ele também. O pessoal do louvor vai finalizar aqui adorando o Senhor e eu já vou lá para a porta para te esperar. Sempre estás comigo, Senhor.